Saudações alviverdes a todos, eu sou o Conrado Cacassi e vamos para mais uma coletiva, mais um react da coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem à noite o Palmeiras foi derrotado pelo Santos por 1-0, jogo de ida das finais do Campeonato Paulista. O Palmeiras perde a invencibilidade de 20 jogos, tem a Libertadores pela frente e o time não fez um bom primeiro tempo. Depois, com as mexidas do Abel, o time passou a jogar muito melhor. Claro que tem uma série de circunstâncias, não é só saiu o jogador, entrou o jogador, escalou um, escalou outro. Não é só isso que influencia na dinâmica do jogo. Como o Abel sempre gosta de falar, tem o time do outro lado. E ontem o jogo acabou com o resultado negativo, mas a gente sabe que é um jogo de 180 minutos, né? Então a disputa ainda está pela metade. O Santos tem um gol de vantagem. O Palmeiras tem 90 minutos para reverter isso no Allianz Parque diante da nossa torcida. Antes disso, a gente tem um jogo na Argentina. Então, todos esses componentes, né, além do Palmeiras ter um dia a menos de descanso do que teve o Santos para o jogo de ontem, né, são todos fatores que levaram ao resultado que nós tivemos ontem. Mas é claro, o que interessa é a gente ver a visão do Abel diante de tudo isso. Como o Abel viu o desenrolar da partida ontem, a que ele atribui a superioridade do Santos no primeiro tempo e porque o Palmeiras foi tão melhor no segundo tempo. Ficou faltando, é claro, o gol de empate, mas o Palmeiras jogou bem melhor que o Santos no segundo tempo. Vamos ver o que o Abel tem a dizer sobre tudo isso. A gente queria ouvir a sua análise do confronto e o planejado para enfrentar a equipe do Santos. Acabou não saindo como se esperava em termos de resultado. O Palmeiras acaba perdendo a invencibilidade, algo que aconteceu nos últimos 2 campeonatos paulistas. O Palmeiras usou a força do Allianz Parque para reverter o resultado da partida de ida. Sim, é verdade o que estás a dizer. A primeira parte desta eliminatória, 1-0 para o Santos. Agora, como disseste muito bem, próximo domingo lá no Chiqueiro. Contamos com o apoio e a vibração dos nossos torcedores. Somos o time do amor, somos o time da virada, é isso que nós queremos ver domingo. Infelizmente temos outro jogo a meio, não dá para focar já nesta final. É como é, isso ainda hoje se viu no jogo. As ações técnicas vê-se muito bem pela forma em que uma equipa, um dia de reparação faz toda a diferença, mas é como é, vamos tentar gerir da melhor maneira para depois chegar domingo em nossa casa com os nossos torcedores, contar com o apoio deles, porque ainda hoje vimos aqui a força dos torcedores do nosso adversário. Agora vai ser em nossa casa, com os nossos torcedores, precisamos dele para ganhar esta eliminatória. Ele já está chamando a torcida na chincha. Pô, vocês vão lá no Allianz Parque para ajudar ou vocês vão ficar enchendo o saco? Para final, né? A torcida do Palmeiras tem dado show atrás de show nos últimos jogos decisivos, né? Só que durante esse Campeonato Paulista a gente pôde notar aí uma certa volta ao passado, né? Uma twitterização da torcida, da arquibancada, né? Muita corneta, pouco apoio. Acho que depois do jogo é legítimo, né? Cornetar, xingar, se o resultado não é bom, se o jogador vai muito mal. Mas durante o jogo é só apoio, né? E a gente não tem visto isso ultimamente nos jogos do Palmeiras. Então, no domingo, é apoio total. E o Abel já está apelando. Somos o time da virada, o time do amor, vamos pro chiqueiro. Eu não gosto de chiqueiro, eu não gosto nem de ficar falando muito porco. Eu não gosto de porco, eu gosto de periquito. Mas, enfim, isso é coisa minha. Mas o Abel está chamando a torcida. E tem que ter 40 mil no Allianz Parque só empurrando, né? Tudo bem que a gente tem aí alguns problemas para resolver de hoje até domingo, mas sejam quais forem as escolhas do Abel para domingo, é apoio total. Eu não espero outra coisa da nossa torcida.
Bel, esta final. ainda em cima dessa pergunta, né? Curioso que foram os 2 últimos anos e ano passado a Libertadores também é a estreia no meio dessas 2 partidas. E queria saber de você, o que você vê de semelhança, né, das 2 últimas partidas? Eu lembro que contra o Água Santa ano passado você ficou irritado com a forma como o time jogou. Se você também vê alguma similaridade nas 2 partidas que o Palmeiras perde a invencibilidade justamente na primeira partida da final. Olha, eu vou-te ser muito sincero. Acho que naquelas vertentes que têm a ver com a parte de rendimento, técnica, tática, física e mental, na minha opinião, houve uma que esteve abaixo das outras, que foi a parte técnica. E não vou estar aqui a explorar isto individualmente, mas é muito fácil de perceber que tecnicamente a nossa equipa não esteve ao seu nível. Muitos passos falhados, bolas paradas que têm que ser bem batidas. E na minha opinião, como te disse, tem que ver com recepções que nos deixam na cara do golo, porque em termos de oportunidades, muito sinceramente, não achei que o Santos tivesse muitas mais do que o Palmeiras, né? Inclusive a primeira flagrante é nossa, logo aos 5 minutos, assim como o Santos teve na segunda parte e o Santos fez. Tivemos a seguir outra na segunda parte pelo cruzamento de Vanderlei e o Rony, uma bela defesa do nosso adversário. Portanto, em termos de oportunidades, na minha opinião, e estou a falar aqui, não achei que o Santos tivesse muito mais oportunidades que nós. Achei sim o Santos bem mais competitivo, achei o Santos mais fresco, foi aquilo que eu achei, embora depois na segunda parte com as substituições o nosso adversário praticamente só se defendeu e bem, mas acho que ficou bem evidente algumas execuções, quer de passes no meio campo, quer de cruzamentos no último terço, quer de combinações que sem pressão nós temos que fazer melhor, porque nós fazemos melhor e os nossos jogadores fazem melhor, mas 1-0 para o Santos. Vamos tentar fazer aqui uma paragem a meio, né? Temos já um jogo importantíssimo a seguir. Volto a dizer que, como já referi, não devia ser assim. Enquanto nós estamos a focar numa Libertadores, o nosso adversário está a preparar este jogo. É como é, vamos dar o nosso melhor e, como disse, agora vai ser em nossa casa, esperamos o nosso adversário em nossa casa, no Allianz Parque, no Chiqueiro, e contamos com o apoio, com o apoio dos torcedores, e nós já demonstramos a nossa força, agora sabemos, e viu-se ainda hoje, a vontade do nosso adversário, a forma como dividiram as bolas, uma final. Ele insistiu no discurso de chamar a torcida, tá? E a primeira dica que ele dá da visão dele sobre o jogo foi que o Palmeiras falhou tecnicamente. E é fato, né? A gente viu isso. E ele mencionou indiretamente aquela finalização do Flaco Lopes, logo no começo do jogo. Ele cita indiretamente as bolas paradas cobradas pelo Veiga, muito mal. O Veiga muito mal nas bolas paradas. E não mencionou, mas poderia ter mencionado também, o erro grosseiro de marcação do Marcos Rocha na jogada do gol dos caras. E, no final das contas, 1-0 para o Santos é uma chance clara de gol que o Santos pôs para dentro versus uma chance clara de gol que o Palmeiras desperdiçou. Porque qual foi a outra chance clara de gol que o Santos teve? Tá, tudo bem, o Everton fez uma defesa no chute do Joaquim, mas até aí o João Paulo também fez algumas defesas boas, né? Agora, aquela chance que você fala é gol, é a cabeçada do Otero e o chute do Flaco Lopes. Pô, é gol. Pô, o João Paulo pegou. Então, a diferença é isso, né? Outros pequenos lances também fizeram a diferença, ou poderiam ter feito a diferença se fossem melhor executados. Mas os erros, ou o erro do Flaco Lopes, eu acho que foi o principal, né? E não estou querendo pregar o Flaco Lopes na cruz, ele é o artilheiro do campeonato. Mas nós estamos querendo uma explicação para o que aconteceu ontem, não estamos? Então, erros individuais. Porque se você for ver taticamente, é outra história. A dobra na direita, a dobra de lateral. Quando dá certo, todo mundo acha lindo, né? Por que às vezes dá certo e às vezes não dá certo? Porque o técnico tem que fazer uma escolha antes do jogo começar. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Quando não dá certo, tem que mexer durante o jogo. Ah, por que não mexeu antes?
porque existem tentativas de correção que vai se fazendo durante o jogo. Então, no primeiro tempo, normalmente, você dá uma dica, você dá um grito ali, dá uma alertada, mas são os jogadores que têm que tentar achar o melhor posicionamento. Aliás, foi o que o Santos fez quando compactou suas duas linhas a partir dos 10, 12 minutos e o Palmeiras não conseguiu mais agredir o Santos, porque até 10, 12, 15 minutos só dava Palmeiras. O Santos não conseguia trocar 3 passes. Aí o Santos acertou a marcação e equilibrou o jogo. E passou a jogar até melhor. Por que não mexeram no intervalo? A gente não sabe o que o Abel falou no intervalo para os jogadores que voltaram. Ele pode, e até acredito que deve ter tentado alguma coisa ali nos primeiros 15 minutos. Você não pode queimar todo o jogo, a alteração no intervalo. Porque você dá vantagem para o adversário, para o técnico adversário. O técnico adversário, se tiver mais mexida para fazer do que você, é ele que está no comando tático do jogo. Você só abre as rodadas de alteração quando está realmente precisando muito. Então o Abel, imagino, que deve ter julgado no intervalo que ainda dava, sem fazer nenhuma mexida, para tentar melhorar o desempenho do Palmeiras. Mas aí o que adianta? Você faz uma alteração tática, sem mexer, sem fazer alteração, substituição, e toma um gol com 2 minutos. Porque o lateral não marcou direito. Os dois laterais, na verdade, né? O direito e o esquerdo não marcaram direito na jogada. Aí quebra, né, bicho? Aí o Abel mexe nos tradicionais 15 minutos. Vamos lembrar que com 15 minutos a gente já tinha 3 jogadores na beira do gramado. Eles só foram entrar aos 19, porque a bola não parou. Então só aí já foram 4 minutos. Ele fala, mexeu muito tarde. Ele estava mexendo aos 15, que é o tradicional. Acabou que mexeu aos 19 porque a bola não parou. Vai fazer o quê? O Filipão ia pegar uma bola e jogar para dentro, né? Mas é o Abel. Então, e vejam, entrem no SofaScore e vejam aquele gráfico de intensidade de jogo que tem. A partir dos 15 minutos foi quando o Abel mexeu, só dá Palmeiras. Então, ele fez o certo. Quem fez errado foram os jogadores. Então, o Abel teve muito cuidado na hora de apontar o dedo para os jogadores para não queimar nenhum deles, para não perder vestiário, esse tipo de coisa. Mas é óbvio que o problema foram os desempenhos individuais dos jogadores, de quase todos. A gente pode falar aí 2 ou 3 que jogaram final, que entraram com tudo, mas a maioria jogou um jogo comum, um jogo simples. Lembram daquela tese que eu lancei algumas semanas atrás, que o Palmeiras é tão treinado, é tão mecanizado, que às vezes falta um pouco de coração? Ontem era um jogo para, além da técnica, além da tática, coração, né? É final. Tomara que não falte isso no próximo domingo. Boa noite. Como você acabou de destacar, né? Quarta-feira o Palmeiras já tem outro compromisso por outra competição, uma partida que não vale apenas 3 pontos, mas também $400 mil pelo regulamento da Copa Libertadores da América. Mas no ano passado você também passou por essa situação com o jogo contra o Bolívar na altitude, agora não tem esse fator, mas dentro daquilo que você viu no jogo de hoje, você acredita que para o jogo contra o São Lourenço o Palmeiras terá que ter um time bem modificado, principalmente pela questão física? A gente sabe que ontem o Endrick precisou fazer um trabalho de recuperação. Como lidar com tudo isso para chegar, como você diz, frescos para o jogo decisivo no Allianz Parque? O calendário está feito, a Federação Paulista definiu como é que ele tem que ser feito, definiu quando é que eram os jogos da meia-final, quando é que o Palmeiras tinha que jogar, quando é que o Santos tinha que jogar. Pergunto se podíamos jogar os dois no mesmo dia, um às 6 e outro às 9, pergunto se isso era possível ou não. Mas vamos estar aqui a falar no mesmo. O calendário está como está, é igual ao ano passado, o jogo acabou agora, perdemos a primeira parte deste jogo. Temos outro a meio, enquanto o nosso adversário vai ficar focado neste adversário, temos outro a meio. Vamos avaliar a partir de agora e só a partir de agora é que vamos preparar o jogo seguinte. Como te disse, o nosso foco não pode ser na final. Temos um jogo importantíssimo daqui a 2 dias, portanto, 2 dias
mais 2 dias e depois só temos 3 para... enfim, vocês viram agora, ainda há pouquinho tempo, o Guardiola a queixar-se, né, que tem 2 dias, enquanto a Federação Espanhola deu 9 dias para o Real Madrid preparar a final. Mas pronto, isto é, aqui eu não posso dizer, eu já disse aquilo que eu penso sobre isto, é como é, e nós dentro dos recursos que temos vamos utilizá-los da melhor maneira, perceber quem são os jogadores que hoje ficaram mais ou menos cansados. Eu acho que isso é evidente, ainda hoje nas execuções técnicas, e as execuções técnicas têm muito a ver com o discernimento e com a frescura mental, e nós não vimos os nossos jogadores, não digo todos, mas alguns deles no seu melhor nível, e nós temos que pensar o que é melhor para daqui a 3 dias estarmos a competir e 4 dias depois estarmos a competir outra vez no Allianz Parque. Olhar, preparar, analisar o que aconteceu hoje aqui, perceber quais as informações que vamos ter do rendimento físico dos nossos jogadores e olhar para o plantel que temos e fazer as melhores escolhas já para quarta-feira, e depois de quarta-feira pensar então sim na final, porque ao contrário do nosso adversário que tem uma semana para se preparar só para esta competição, o Palmeiras não tem. O Abel já usou 2 vezes essa frase. Não nessa resposta, mas nas anteriores. É o que é. Que, na verdade, é uma tradução literal de uma expressão em inglês, né, que é bastante usada. It is what it is. É isso aí. Né? Na verdade, a tradução livre é isso aí mesmo e vamos embora. Não tem muito o que fazer. Não há muito o que fazer. It is what it is. Mas ele reclama. Ele fala, ó, tem algumas injustiças aqui. Mas não é só aqui. O Guardiola também reclama e tal. Enfim, ele está registrando a reclamação dele pelo fato do Palmeiras estar muito mais sobrecarregado do que o Santos. E se a gente for ver, a gente só tem essa sobrecarga porque somos o time vencedor, o time que ganha o Campeonato Brasileiro, o time que está disputando Libertadores, o time que, né, é o time a ser batido. Então, o preço no calendário do futebol, você ser um time bem sucedido, tem um preço para a temporada seguinte. E essa é uma das razões que a gente sempre fala. Chegar no topo é difícil, mas se manter nele é mais difícil ainda. Então, isso é se manter no topo. Nossa tarefa é mais difícil que a do Santos? E pronto. Né? Nós temos jogador na seleção, o Santos não tem. A gente tem menos tempo para descansar. A gente tem que fazer viagem que o Santos não precisa fazer. A gente precisa disputar competição que o Santos não disputa. Por quê? Porque a gente é o vencedor da temporada passada. Simples assim. Então, it is what it is. Abel, boa noite, aqui é o Fundo. Você disse há pouco sobre alguns erros de passe do Palmeiras, tomadas de decisão mesmo em momentos onde a equipe não estava pressionada, e no final você fala que o Santos justamente jogou uma final. É algo que a comissão técnica do Palmeiras sempre prega, mesmo que a derrota venha, na vontade e no querer o Palmeiras tem que ser superior ao adversário. Você sentiu que o Palmeiras deixou a desejar nesse ponto também, mais do que o resultado negativo e até pela possibilidade de reverter no Allianz Parque? A postura incomodou mais do que o desempenho do Palmeiras hoje? Obrigado. Não foi isso que eu disse. O que eu disse, e alguns de vocês estavam na última coletiva e ouviram o treinador adversário a dizer sim, é uma vantagem. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Ele é inteligente e pessoas inteligentes percebem a diferença que faz, que é o que eu luto. 2 dias de recuperação ou 3. É o que eu mais digo à Federação Paulista de Futebol quando temos reuniões, é o que eu mais falo e peço à CBF. É que para todos deem 3 dias, para todos. E que para todos seja igual. É só isso. E se para isso tiver que ajustar os calendários, que se ajuste os calendários. Portanto, mas não teve a ver com o adversário correu mais... Claro que correu mais que nós. Claro que correu mais que nós. Estava mais fresco do que nós, correu mais que nós. Mas pronto, como te disse, 1-0 para eles, parabéns para eles, estamos na primeira fase. Agora, domingo, esperamos no Allianz Parque, em nossa casa, no Chiqueiro, os nossos torcedores, e vamos à luta como sempre fazemos. Abel, boa noite. De novo, né? De novo, está chamando a torcida e foi mais uma vez enfático em dizer que o Santos teve vantagens para esse jogo em relação a nós. E teve mesmo, e
já falamos, né? É o preço de ser o vencedor da temporada passada. Pronto, vamos para a próxima. Tomar gol nunca é bom. Mas eu queria te fazer até uma pergunta interessante, que até comentei com alguns colegas. Tomar gol no final do primeiro tempo é pior ou é melhor do que no começo do segundo? Primeiro, uma pergunta. Tomou no final do primeiro tempo, você consegue de repente ajustar o time no vestiário. Mas quando o seu time volta e sofre o gol aos 3 minutos, você tem que mexer ali durante o jogo, trocar peças. Isso atrapalhou muito e também a dinâmica de alguns principais jogadores que nitidamente estavam desgastados. O repórter fez a pergunta e ele mesmo já respondeu, né? Mas vamos lá, vamos ver o que o Abel fala. Olha, nunca é bom sofrer golos e estar aqui a responder se é na primeira ou na segunda parte. Mesmo nós termos sofrido o gol no início da segunda parte, ainda tivemos 45 minutos, porque houve 5 minutos de desconto para poder fazer melhor e criamos as nossas oportunidades, como te disse. Não achei que em termos de oportunidades o Santos tivesse muito mais oportunidades do que o Palmeiras, sinceramente não achei, mas como te disse, estou a quente, estou a sair do jogo, lembro-me da do Lopes, isolado, a primeira foi nossa, lembro-me da do Rony, lembro-me de um escanteio, depois remates fora da área de uma e de outra equipa, prevaleceu a eficácia e o futebol é mesmo assim. Agora, em relação à segunda pergunta, era? O desgaste de alguns principais jogadores. É como é, eu já falei várias vezes, a nossa equipa muitas vezes entra e vai jogar a 70% da sua energia, não há como, o calendário... Assim, se vocês não acreditarem naquilo que eu digo, como toda a gente aqui gosta mais, o que é de fora é bom, o gramado da Europa é espetacular, já ouvi dizer que, inclusive, a CBF viu um gramado tão espetacular que vai fazer com que no Brasil se faça gramados igual a lá, porque realmente o jogador brasileiro, quando compete num gramados top, de relva top, a intensidade é igual para os dois lados. Ouçam nestas reivindicações ou reclamações que o Guardiola fez em relação ao calendário. Não há como. Mas ele também disse, já estou cansado de falar, vou falar mais uma vez porque os jornalistas nos perguntam se a equipa estava cansada ou não. E que fique claro, parabéns ao Santos, que hoje foi melhor que o Palmeiras, parabéns para ele. Hoje o Santos foi melhor, parabéns para eles. E isto aqui não é desculpa, estou-vos a falar de um facto. O adversário teve 3 dias de descanso e o Palmeiras teve 2 dias de descanso. Isto é um facto, não há... E eu gostaria que... Já contra o São Paulo foi igual. A Federação Paulista de Futebol tinha que ter cuidado, porque são 2 equipas que são de São Paulo, de dar as mesmas condições para os 2 clubes, pelo menos na última semana. Igual. Aqui ninguém pode dar queixas de fazer, eu tive esta vantagem ou aquela. E não foi o caso. Nem numa, nem noutra. Mas, volto a referir, é como é, já foi assim no passado, e nós temos que aceitar este desafio e tornar esta dificuldade e este obstáculo mais um desafio para nós esperarmos só isso. Mas, como já disse, este jogo fecha aqui, nós agora temos que recuperar esta equipa enquanto o nosso adversário está focado já no domingo, e nós temos um jogo quarta-feira importantíssimo, e são factos, não adianta estarmos aqui a explicar, mas sim, é verdade, como te disse anteriormente, não posso negar isso é notório, em determinados momentos notou-se tecnicamente, sem pressão, passos falhados, e, sobretudo no último terço, a inspiração. Acho que faltou um bocadinho da inspiração. Isso tem a ver com nós estarmos cansados, mas vamos recuperar os nossos jogadores da melhor maneira possível, preparar-nos para, numa semana, fazer 3 jogos. Não há como. A meio de uma final, mais uma vez, um jogo da Libertadores ao meio. Se para o próximo ano, se alguém quiser fazer diferente, seja o Palmeiras ou outra equipa qualquer, seria assim, nenhuma tinha que reclamar de nada, não é? Mas não é o caso. Há aqui uma equipa tem uma vantagem em relação à outra, mas é só apenas uma vantagem, nada tem a ver com mais nada, e volto a referir para não estarem a fugir. Parabéns ao Santos, hoje foi melhor que o Palmeiras. Isso que é importante. Eu já ia dar uma cornetada no Abel, porque ele está insistindo nessa história do que é facto, que o Santos teve um dia a mais de descanso, e que isso é importante, que inclusive no aspecto mental
um time está mais descansado do que o outro faz com que os jogadores tomem melhores decisões. Faz parte, acontece? Sim, acontece. Mas não pode ficar batendo só nisso. Então vejam que no final o Abel fala, mas apesar de tudo isso, nós executamos mal algumas tarefas, algumas execuções foram mal feitas, e parabéns ao Santos que foi melhor. Foi melhor exatamente porque a chance clara que teve meteu para dentro e o Palmeiras não. Então, não é proibido mencionar que o Santos teve uma vantagem a mais que o Palmeiras. Mas a gente também não pode fechar os olhos para os erros que nossos jogadores cometeram, apesar dessa vantagem que o Santos teve. O Palmeiras poderia ter feito melhor, mesmo com essa diferença de tratamento das tabelas, né, para com os dois times. Abel, boa noite. A gente percebeu nitidamente que depois das entradas de Rony, do Richard e do Lázaro, o Palmeiras cresceu muito de rendimento, né? O time deu um outro gás. Talvez a gente possa começar a ver que essa competitividade de quem está no banco ela vai aumentar e para também os titulares começarem a ficar de olho aberto que coisas podem mudar a partir dessas entradas boas dos reservas. Obrigado. Falaste na palavra certa, gás. Gosto desse termo. Eu já vos disse, nós temos uma equipa competitiva, há posições que nós estamos mais competitivos do que outra, não há como. Acho que o Estevão é um jogador espetacular, o Luís Guilherme é um jogador espetacular, mas tem que crescer como cresceu o Hendrick, e nós estamos sempre à espera que estes moleques quando entram façam o mesmo que os outros, e nós temos que os deixar crescer. É verdade, hoje por exemplo podia ter metido o Breno à direita, mas achei por bem meter o Estevão, que é um desequilibrador, que nos pode dar mais peso. A primeira final, e nós só crescemos se eles tiverem a oportunidade. E eles, quem diz eles, os outros também. Mas como falaste bem, nós somos um grupo, eu já mostrei mais que uma vez até no Paulistão, desde o início fui trocando e trocando e trocando e trocando e trocando e trocando e trocando. E hoje quem entrou muito bem, conseguiu acrescentar, e alguns deles entraram melhor do que os jogadores que iniciaram, mas como te disse, na minha opinião, alguma dessa falta de inspiração teve a ver com o desgaste físico, e daí ser notório, como tu disseste bem, foi tão notório as entradas que deram tanta frescura e mais acutilância ao ataque, infelizmente não deu para traduzir em golo. Mas isso é notório, como disse ao teu colega, não há como fazer milagres, 2 dias e 3 dias é completamente diferente. Ele insiste mas, como nisso. tu disseste bem, nós queremos rendimento, e os jogadores que forem mostrando rendimento nós vamos trocando. Às vezes o treinador pode demorar mais um bocadinho a trocar um ou outro jogador, mas eu acho que já dei provas disso, de que todos os jogadores do Palmeiras contam, e não tenho problemas nenhuns em meter A, B ou C, porque todos somos um. Portanto, já vos disse, o nome titulares e reservas funciona pouco, mas volto a referir, há posições que nós estamos extremamente equilibrados, jogadores experientes e maduros e com muitos jogos, e aos outros que temos experiência e irreverência, e nós é assim que é, e é assim que vai continuar a ser. No jogo de ontem, especificamente, a gente pode dizer que quem entrou melhor do que quem saiu. Então, o Estevão entrou melhor do que o Mike, o Rios entrou melhor do que o Zé Rafael, o Lázaro, dá para dizer que ele entrou melhor do que o Hendrick, ou mais ou menos, vai. Lázaro com o Hendrick acho que ficaram no mesmo nível. O Lázaro entrou bem, mas o Hendrick também jogou bem. O Hendrick não jogou mal. Foi um dos poucos que não sentiu a sequência e tal. O moleque tá naquela fase, né? Mas acho que o principal de todos foi o Vanderlan, que entrou muito melhor do que o Piquerez. O Piquerez está realmente numa fase muito fraca. E acho que a pergunta, né? Podemos esperar que os reservas comecem a receber mais chances? Se eu tivesse que dar chance para um, dentre todos esses, seria para o Vanderlan. Que sempre que entra direitinho e dá conta do recado. E o Piquerez está numa fase horrorosa. Eu não vou cair aqui no mesmo erro que eu vejo as pessoas cometendo nas redes sociais e associar isso ao que anda fazendo fora de campo. Acho que até dou risada, né? Estou falando assim, o Piquerez depois que começou a pegar não sei quem, o Veiga depois que começou a pegar não sei quem, piorou. Eu fico pensando o Romário e o Edmundo olhando para esses bobões falando isso no Twitter.
falando isso em rede social. Assim, ah, então quer dizer que pegar as meninas aí faz a gente jogar pior, é isso mesmo? Tem certeza? Né? Só rindo mesmo, né? Mas o fato é que não me importa a causa, me importa o que a gente está vendo. O Piquerez talvez esteja na hora de pegar um banco. Até porque o Vanderlan, sempre que entra bem. Oi, Abel, boa noite. Queria saber um pouquinho mais da estreia na Libertadores. A situação é similar, mas foi diferente o ano passado, porque o Palmeiras jogou na altitude contra o Bolívar, no meio do Paulista, e você poupou todo mundo. Você acha que um confronto contra o São Lourenço não abre essa possibilidade? É diferente a formação do grupo? Bela pergunta. Por acaso tive reunião com a minha comissão técnica e decidimos que só íamos tomar essa decisão depois deste jogo. Vocês viram o jogo como eu vi, viram os jogadores frescos que entraram e nós vamos ter que fazer agora, como disse, uma análise mais pela parte física e perceber quem são os jogadores que nos podem responder. Falámos dos jogadores que vieram da seleção, que não dormiram, jet lag, não descansaram. O Hendrick teve um problema no último jogo, o Veiga que teve um problema no último jogo, o Murilo que também tinha acabado de chegar da seleção, um pouco treinou na seleção, não jogou. Isso tem coisas boas e coisas más. Nós agora é olhar para o que temos, perceber que perdemos hoje, e não é vergonha nenhuma quando perdemos, não é vergonha nenhuma. Infelizmente foi hoje, Para o Santos não sei quantos jogos sem perder, disse que não íamos ganhar sempre. Vamos agora fechar e analisar o jogo de hoje, perceber o que é que vai acontecer e perceber se quarta-feira troco todos, troco alguns, não troco. Só amanhã é que vou tomar essa decisão, depois de perceber todo o mundo como é que eles estão, porque não adianta pegar num jogador cansado e metê-lo a jogar outra vez, porque eu não vou tirar benefício disso, e depois, domingo, não há milagres. Se eu pudesse apostar, eu apostaria que ele vai com o time inteiro reserva e vai levar, inclusive, um monte de moleque para o banco de reservas. Tá? O time que vai jogar no domingo, ele vai levar uns 4 ou 5 no máximo e vai ficar tudo no banco. Tá? E o resto do banco só molecada. Os moleques que nem estrearam no Palmeiras ainda, é capaz de estrearem contra o São Lourenço em Buenos Aires. Tá? Mas é um palpite. O Abel acabou de falar. Nós vamos fazer uma análise do aspecto físico deles na segunda-feira, que é hoje. Então, tudo que a gente falar aqui é especulação. Mas, como eu disse, um palpite, eu acho que ele vai botar... vamos lá. Lomba, Garcia, Gomes, Naves e Vanderlan. Aí, do meio para frente, algumas variações, mas não vai fugir muito disso. Ou Fabinho, ou o Menino e Rios. O Menino pode jogar de meia. O Rios pode jogar de meia. Também tem isso. E pode usar o Rômulo também. Não sei se vai usar porque acabou de chegar, não sei o quanto está entrosado ou não está entrosado. E aí essa falta de entrosamento, talvez ele ainda não esteja à vontade para usar o Rômulo de titular. Mas pode jogar o Menino de meia, pode jogar o Rios na meia e pode jogar o John. Né? Na direita pode usar o Estevão, pode usar o Luiz Guilherme. Na esquerda pode usar o Lázaro, pode usar o Caio Paulista. E na frente certamente será o Rony. Para mim vai ser esse o time. Tá? Não vai fugir muito disso, não. Boa noite, Abel. Tem uma expressão nossa aqui que eu acho que vocês portugueses devem conhecer, eu não sei se tem lá, que é trocando em miúdos, ou seja, resumindo toda a história. Pode-se dizer que essa vantagem do teu adversário não é tão grande assim ao placar mínimo, da pressão que vocês seguraram aqui, e dá para dizer que está tudo aberto ainda nessa final? Não está, na minha opinião, está tudo aberto. Lógico. Não. Não posso... Perdemos de 1-0, acabou. Dá a taça pro Santos. Puta, que pergunta. Lógico que está aberto. Posso deixar de dizer o que já disse. O Santos é uma equipa, se vocês verem, desde o seu goleiro até o seu centroavante, experiente. Né? Entrou um moleque só na segunda parte. O resto é tudo gente muito experiente. Apesar de ser uma equipa de segunda divisão que desceram, mas vocês, é só olhar, não vos vou estar, é só olhar, contar desde o goleiro, ver. É uma equipa muito experiente. Ganharam hoje, parabéns para eles. Como já disse, não vou estar aqui a pôr em causa
o trabalho que o nosso adversário fez, até porque acho que fizeram o que tinham que fazer. Eu achei, sinceramente, que o Palmeiras, no quesito da parte técnica, tivemos uns furos abaixo. Os nossos jogadores tentaram, lutaram, correram, mas muitas vezes eu não noto o cansaço, eu não noto no esforço deles. Não é? O teu colega estava a falar nisso, não. Eu acho que eles se esforçaram sim, eles correram sim, eles lutaram sim, eles quiseram sim. Mas quando tu vês um jogador bola parada ou um jogador a fazer um passe e falhar mais passes do que é normal, tu vês, ei, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar, que é quando tu não estás fresco, né? O Nelinho aqui em cima não toma boas decisões para depois o corpo executar como eles gostariam. Vamos trocando em miúdos e resumindo, vamos fazer a análise a esses jogadores. Parabéns ao Santos, está em vantagem agora. Nós vamos ter aqui um caminhão de pedra para descarregar quarta-feira e depois domingo mais um caminhão de areia para descarregar no Allianz Parque, em nossa casa. E vamos precisar da ajuda dos nossos torcedores para descarregar este caminhão, porque vai ser preciso. Obrigado, Abel. Obrigado, pessoal. Então é isso. O professor Abel Ferreira bateu bastante na tecla do cansaço dos jogadores do Palmeiras. Aliás, ontem na transmissão ao vivo do Verdazo e no pós-jogo, a gente já meio que antecipava isso, né? Amanhã o Abel vai falar dessa diferença aí. Eu só não esperava que ele falasse disso na coletiva inteira. Ele só falou nisso. Ele focou muito nisso, embora tenha feito algumas observações quanto à execução dos jogadores, sem deixar de relacionar as duas coisas, né? Executamos mal, tomamos más decisões, também porque a cabeça não estava boa, né? A cabeça ainda estava um pouco mais carregada que a dos jogadores do Santos. Sei até que ponto, né? Tem tanta relação assim, mas de qualquer forma, ele aproveitou essa diferença de frescor para explorar bastante e tentar explicar a diferença de desempenho dos dois times, principalmente no primeiro tempo. E no segundo tempo, com as mexidas, os jogadores que entraram bem melhores do que os que saíram. O Palmeiras jogou muito melhor do que o Santos. Claro que existem uma série de outros fatores. O nível técnico dos jogadores do Palmeiras que entra é muito maior do que o nível técnico do banco do Santos, que entrou também no decorrer do jogo. O preparo físico do Palmeiras, apesar de ter um dia a menos para recuperar, é melhor do que o do Santos. E aquela questão do Santos tá com o placar na frente. Então, tende a dar aquela recuada, tende a dar aquela segurada. E o Palmeiras, atrás do placar, tende a atacar um pouco mais. Então, é bobagem, né? A gente querer atribuir sempre a uma razão, um fator só, por que o jogo foi assim e não foi assado. Sempre é uma combinação de fatores. E ontem a combinação terminou em 1-0 para o Santos. Mas não terminou porque é um jogo de 180 minutos. E lá em casa a gente conversa. Tá certo? Muito obrigado a todos pela companhia, pelo apoio. Torne-se um padrinho do nosso projeto. Aqui a gente faz essa comunicação com toda a paixão possível pelo Palmeiras, respeitando demais todos os jogadores, todos os membros da comissão técnica. Claro, aqueles que se esforçam e merecem esse nosso respeito. E no elenco atual a gente entende que todos se encaixam nisso. Não tem nenhum jogador de sacanagem. Então, para que a gente vai ficar xingando, né? Para que a gente vai ficar desprezando quem defende as nossas cores e está só nos trazendo alegrias? E eles precisam da gente no próximo domingo. Então, é isso que a gente defende aqui no nosso projeto. Se você está de acordo com essa ideia, se você gosta do nosso trabalho, é muito importante que você se torne um padrinho do nosso projeto, mostre seu apreço pelo nosso projeto, se tornando um padrinho, vai interagir com os outros padrinhos, mais de 400 padrinhos, nos grupos de WhatsApp. É só você apontar o seu celular aqui para o QR Code que está aqui, ó, aqui no canto direito da sua tela, e se tornar um padrinho. Escolha uma plataforma e torne-se um padrinho do Verdazo. Muito obrigado a todos, uma ótima semana. Próxima parada, Argentina. Saudações alviverdes.